Mais um vídeo aqui sobre Gustavo Machado. Dessa vez ele fala absurdos sobre a teoria keynesiana com Miorin. Você conhece o Miorin? Ele fala, o Machado, sobre individualismo metodológico. Sabe o que é isso? O Machado não sabe. Vamos ver aí. É uma estranha coincidência entre o liberalismo, Mises, se quisermos, o anarcapitalismo e o keynesianismo, né? E o keynesianismo, que eu acho que é uma premissa metodológica, inclusive, que mostra o caráter, que eu chamaria de um caráter de classe, né? Não existe teoria imparcial, né? Ainda que elas se proponham a ser imparcial ou digam que são. Mas um aspecto que é fundamental na teoria do Mises aí, que depois a galera vai se basear muito no anarcapitalismo, embora Mises não necessariamente defendesse que não tivesse ter Estado, é a questão do individualismo metodológico. O individualismo metodológico, para todos os nossos ouvintes, é exatamente aquelas contabilidades que elas, além de analisar qualitativamente certas diferenças sociais importantes, trata os indivíduos todos indistintamente e faz agregados baseados em contabilidades individuais, indivíduos, pessoas ou empresas, por exemplo, tá? Não é isso não, cara. Não é isso não. Não tem nada a ver com agregado. Não tem nada a ver com agregado. O agregado chega para sair do individualismo metodológico. Entende? O que é individualismo metodológico? É um princípio neoclássico, né? A gente falando de economia aqui, princípio da escola neoclássica, ou clássica, como você quiser, que dizia que tudo na economia ela responde baseado no atomismo, né? No indivíduo, nos indivíduos, não no agregado. O agregado vem a partir de Keynes, tá? É a partir de Keynes. Eu vou colocar aqui uma descrição acadêmica aqui do que é o individualismo metodológico daqui a pouco, mas vamos continuar aqui. Um tipo de individualismo metodológico que tem, por exemplo, é na contabilidade do PIB, por exemplo, que é feita a partir de agregados individuais, seja de consumo das famílias, etc., seja do ponto de vista da produção, dos valores adicionados pelas empresas. Por que isso tem um caráter de classe, na minha opinião? Cara, o PIB é uma medida estatística, cara. É apenas uma contabilidade. Não tem nada a ver com individualismo metodológico, não, cara. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. Aí depois que eu chamo o cara de terraplanismo, de terraplanista econômico, né? O pessoal fica chateado, né? É maluquice. É simplesmente maluquice. É um dado estatístico. É uma mensuração. Pegou tudo que foi produzido no país. Foi isso aqui. É isso. O PIB. É tudo que foi produzido dentro das fronteiras de um país. Só isso. Não é individualismo metodológico. É uma continha, cara. É uma conta. Não é uma teoria. Individualismo metodológico faz parte da teoria, não da mensuração estatística. Muito claramente, porque apaga as diferenças que existem na sociedade entre quem é proprietário do capital e quem não é, por exemplo, fazendo esses meros agregados indivíduos e oculta um monte de coisa que tem na sociedade, né? Então, por exemplo, o cálculo do PIB brasileiro oculta que o proprietário de boa parte desse PIB do Brasil são empresas estrangeiras. Né? E para onde vai o excedente, inclusive, né? Quando não é reinvestido no Brasil, nos últimos tempos praticamente não é, você faz lá aquele agregado, é o PIB do Brasil, deu sei lá quanto é que é o último PIB do Brasil, 10 trilhões de reais que seja, deu 10 trilhões de reais, só que o proprietário do capital aqui de 3, 2, 4 trilhões são empresas americanas, alemãs, espanholas, chinesas e etc. O excedente dessas empresas vão tudo para os seus países sedes, para suas matrizes, né? E o PIB contabiliza como sendo riqueza do Brasil, né? E óbvio que não indica essa riqueza, quem é o proprietário da riqueza? Cara, não diz que a riqueza do Brasil. Não diz isso, não, cara. É o que foi produzido no Brasil, dentro da fronteira. Por que eu enfatizo dentro da fronteira? Porque existe outra contabilidade, que é o PNB, Produto Nacional Bruto, que é o que foi produzido inclusive fora, né? O PNB contabiliza tudo, dentro e fora, né? Se você pegar, por exemplo, alguns países que são altamente industrializados, como Estados Unidos, Coreia do Sul, agora eu não tenho certeza de como tá hoje, mas eu lembro que em um momento recente
o PNB dos Estados Unidos era maior do que o PIB dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele tem muitas empresas espalhadas pelo mundo. E o PNB, ele pega esse valor, né? Ele pega esse valor. Por exemplo, quando o Gustavo, ele diz, olha, o PIB, ele exclui a parte quando, no fim das contas, o dinheiro vai para fora. Mas esse dinheiro que vai para fora, ele não é contabilizado no PIB, não, da empresa de fora. Ele é contabilizado no PNB da empresa de fora. E existem empresas brasileiras que existem filiais fora do país. A WEG, vamos falar da WEG? Você sabe que a WEG, né, motores elétricos, turbinas. Existe WEG nos Estados Unidos, por exemplo. A WEG de lá dos Estados Unidos, ela faz parte da contabilidade nacional do PIB de lá, mesmo não tendo sido uma empresa dos Estados Unidos que fez aquilo. Agora, no PNB, o dinheiro que é gerado lá, ele é contabilizado, porque vem para cá. Correto? Então, essa historinha do dinheiro que vai e vem, que sai... A gente tem empresas de fora e o dinheiro de lá também vem para cá. Não é que... porque ele fala assim, como se tivesse um grande complô, onde, né, keynesianos malvados querem esconder de você a verdade, não sei o quê. Isso tá na contabilidade nacional, cara. Isso está na contabilidade nacional. Se você pegar qualquer livro de macroeconomia, você vê lá que o PIB ele é descontado, né? A renda enviada ao exterior. Que tem essa. Não é como se o Gustavo estivesse revelando a verdade. Isso é uma coisa dada, todo mundo sabe. Ninguém não é oculto isso. Não é oculto. Ele fala o tempo todo, estão ocultando as características. Ninguém está ocultando nada. Isso é sabido. Isso é amplamente documentado, de que o PIB contabiliza o que foi produzido por outras empresas. Porque é o tipo de estatística, cara. O PIB, ele foi feito para medir o que foi produzido dentro do país. E ele fala de, o PIB brasileiro é feito. Todo PIB é calculado assim, meu irmão. Todo PIB é calculado assim, é um padrão internacional. É um padrão internacional. Toda vez que ele fica falando de PIB, eu fiz também um vídeo sobre o ILAESE, né? O anuário estatístico dele, que ele fica colocando como se as pessoas não houvesse um método diferente, houvesse vários métodos, né? Não, cara. Senão não se tinha comparações, né? Entre países. Senão não tinha comparações entre países. Existe um método que é internacional. Internacional, tá? Vamos continuar aí. Então parece que você faz o PIB per capita, né? São noções que falseiam completamente a realidade. Mas o individualismo metodológico, então, é uma base, tanto do keynesianismo, que está na base da criação da macroeconomia, inclusive essas variáveis todas veio do keynesianismo, viu, gente? O crescimento do PIB, essas coisas existia no século XIX, não. Foi no século XX para cá, com alguns antecedentes ali, mas Keynes dá uma consolidada. A base da economia keynesiana, que é aquela que mais centrada na intervenção estatal e tudo mais, é o individualismo metodológico, que é um... Não é, cara. Não é assim, é de uma estupidez, assim. Ele tá simplesmente inventando isso. Ele tá simplesmente inventando isso. O individualismo metodológico, ele tá na escola neoclássica, a qual Keynes fazia parte até romper com ela quando ele faz a teoria geral. Ele rompe com o individualismo metodológico. Tem autores que dizem que ele supera quando ele pega e diz, na verdade, a gente não pode, né, olhar pelo atomicismo da economia. Quando a gente pega o indivíduo e a gente começa a olhar no agregado, a gente vê que há questões sistêmicas. Aí que ele vai falar de que, na verdade, não existe isso de desemprego voluntário. Óbvio que tem gente que está desempregada porque não quer trabalhar, mas os clássicos diziam que só tá se você realmente não quiser trabalhar, não tem a possibilidade de ter involuntário. Aí o Keynes diz, óbvio que tem, né? Óbvio que tem, porque existem questões macroeconômicas que fazem com que o indivíduo não consiga um emprego. Aí ele vem falar a questão da demanda agregada, insuficiência de demanda. São questões macro que eles inventam, né, a macroeconomia, mesmo sem citar o nome, e ele vai dando... O Keynes fala de convenções, Keynes fala de incerteza. Incerteza é um ponto crucial dentro da economia keynesiana.
Não tem nada de individualismo metodológico em Keynes. Nada. Keynes, quando cria a teoria dele, ele coloca na teoria o caráter sistêmico, a complexidade dentro da economia. Mesmo do liberalismo, o mesmo que está colocado em Mises em qualquer outro lugar. Então, eu queria que o nosso amigo Miorinho aí comentasse esse estranho parentesco. Para mim não tem nada de estranho. Quem me conhece sabe que eu defendo que todas essas são só formas diferentes de gerir o capitalismo para mantê-lo ao longo do tempo, do que se diferencia claramente do marxismo. Mas eu queria que você comentasse. É o famoso blá 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 blá, Marx é meu pastor, nada me faltará, né? Não tem como não tirar essa piadoca, né? Aí depois a gente não entende porque tem gente que tem ranço de Marx, né? Porque na verdade o ranço vem do marxista, né? Não do Marx especificamente, né? Mas vamos lá. Eu vou deixar aqui para vocês esse artigo, Aspectos Metodológicos do Pensamento de Keynes, do Gentil Corazza, né? Professor. E ele explica tudo aqui. É mais legal se você ler, porque aí você tem um esclarecimento maior. E eu vou trazer principalmente essa parte aqui pra gente comentar. Vamos lá. Keynes supera o individualismo metodológico, e aí ele dá aqui uma explicação acadêmica para o que seria isso, né? O individualismo metodológico, um dos fundamentos da teoria clássica, se baseia numa concepção atomística da sociedade que considera os indivíduos como partes independentes do todo, como átomos governados por leis determinísticas, de modo que seja possível identificar o vínculo causal entre as ações individuais e os seus resultados, ou entre causa e efeito. Né? Aí ele vai passando aqui e ele fala aqui que o extremo oposto, que na verdade é o que Keynes propõe, seria o holismo metodológico, né? Que considera a realidade como uma totalidade complexa e autônoma do indivíduo em relação às partes que se compõem. A totalidade não resulta da soma das partes, é maior e independente delas. As partes só ganham sentido em relação à totalidade que as compõe. Como Keynes se situa em face à concepção ontológica da realidade econômica, né? Aí vai seguindo, e aqui tem uma parte aonde o professor faz uma citação de Keynes, né? Sobre um livro que é se eu não me engano, é o Tratado de Probabilidade, onde ele fala aqui, ó. Essa aqui é uma citação de Keynes, tá? A hipótese atomista, que funcionou tão esplendidamente na física, sucumbe na psicologia. Somos confrontados a todo momento com problemas da unidade orgânica, das variáveis discretas, da descontinuidade. O todo não é igual à soma das partes. Comparações quantitativas nos enganam. Pequenas variações produzem grandes efeitos. As hipóteses de um contínuo uniforme e homogêneo não são satisfeitas. Cara, uma pesquisa muito rápida na internet, ela... Até a IA, cara, se tu botar a IA aqui, ó. Vamos lá. Eu até botei pra... Eu acho que já vai aqui, ó. Pra ir certinho. Keynes faz uso do individualismo metodológico. Aí tu abre aqui e ele te dá, inclusive, esse artigo que eu botei aqui pra você ler. Não. John Maynard Keynes não faz uso do individualismo metodológico. Pelo contrário. Sua abordagem é considerada holística e macrosocial, focada em agregados econômicos que não se reduzem à simples soma das partes individuais. Por que Keynes rejeita o individualismo metodológico? Falácia da composição. Keynes demonstra que uma conduta racional e benéfica para o indivíduo isolado, como poupar mais em tempo de crise, torna-se desastrosa se adotada por todos coletivamente, pois gera queda na demanda e recessão. É o paradoxo da parcimônia, né? O todo é diferente das partes. Para Keynes, a economia como um todo possui dinâmicas próprias, como o nível de emprego, demanda agregada, etc., incerteza, enfim. A própria IA, se o cara pesquisasse, já descobriria isso. E, obviamente, eu recomendo que vocês, quando for procurar IA,
vocês vejam que eles se baseiam, né? Aí vai dando aqui a Sociedade Brasileira de Economia, tem Unicamp, aí vocês, beleza, ele tá dando links interessantes, aí você vai procurando. Por exemplo, também, no próprio texto de Keynes, eu sempre mostro isso aqui, esse é o primeiro capítulo, cara, da teoria geral. Sim, ela só tem uma página, tá? Veja, denominei este livro A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, dando especial ênfase ao termo geral. O objetivo desse título é contrastar a natureza de meus argumentos e conclusões com os da teoria clássica, na qual me formei, que domina o pensamento econômico, tanto prático quanto teórico, dos meios acadêmicos e dirigentes desta geração, tal como vem acontecendo nos últimos 100 anos. Ele denomina clássico tudo que veio antes dele, tá? Hoje a gente chamaria de neoclássico. Argumentarei que os postulados da teoria clássica se aplicam apenas a um caso especial e não ao caso geral, pois a situação que ela supõe acha-se no limite das possíveis situações de equilíbrio. Ele considera que o equilíbrio não existe. Ademais, as características desse caso especial não são as da sociedade econômica que realmente vivemos, de modo que os ensinamentos daquela teoria seriam ilusórios e desastrosos se tentássemos aplicar as suas conclusões aos fatos da experiência. Por que eu sempre trago esse primeiro capítulo? Porque no primeiro capítulo ele já diz, eu não concordo com o que os clássicos dizem. Não concordo. Então, assim, o Gustavo Machado, ele não tem um mínimo de conhecimento de Keynes. Um mínimo de conhecimento de Keynes. Ele fica reforçando preconceitos contra Keynes e a teoria keynesiana. Ele tira o keynesiano de liberal. Ele não sabe que existe correntes keynesianas de direita e de esquerda. O cara vai comparar Keynes a Mises, cara. A Mises. É você... É ser estúpido, né? Desculpa. O cara é um estúpido. Aí fica meio mundo de gente que é enlouquecida pelo Gustavo, tal como o fiel da igreja, que o pastor fala algo e ele, ao invés de olhar assim na Bíblia, ele diz amém. Mesma coisa com o Gustavo, cara. Amém, amém, senhor Gustavo, amém. E repete. Aí fica economia, pseudociência, não sei o que. E fica essa pataquada, né? Então, me diga aí o que é que você achou. Se você gostou desse vídeo, comente aí bastante. Faça esse vídeo chegar em outras pessoas para o pessoal entender minimamente que Keynes não é adepto do individualismo metodológico, e sim do holismo metodológico, né? É o extremo oposto. Valeu, pessoal. Obrigado. Curta, se inscreva, ative o sininho. Seja membro se puder. Pix aqui se você quiser ajudar. Até o próximo vídeo.